Boa noite a todos. Meu nome é Diego Venceslau, eu sou instrutor de TI. Desculpa, eu sou coordenador de TI aqui do Instituto Infinet. Peço desculpas aí o erro. É, Hoje nós vamos bater um papo aí com o oferecimento do Instituto Infinet. Para quem não conhece, o Instituto Infinet é uma instituição referência na área de tecnologia e engenharias tech. Completou 30 anos de história em outubro de 2024 e tem conquistado os números aí impressionantes aí na área de educação, em tecnologia. E hoje nos presenteia, né? O Instituto Infinet traz aí um convidado ilustríssimo para a gente poder falar que é especialista no assunto de inteligência artificial. Ele é referência em inteligência artificial no Brasil, para a gente poder falar um pouquinho sobre o hype da inteligência artificial, como aproveitar esse hype, esse boom, né, como surfar essa onda da inteligência artificial nesse momento, para você poder avançar na carreira, seja se você já trabalha na área da tecnologia, ou se você atua em outra área e pretende mudar de área, pretende mudar de carreira para entrar de cabeça na área da inteligência artificial. A gente vai bater um papo, fazer algumas perguntas para tentar entender um pouco mais com quem entende do assunto, tá? Então, eu vou convidar ele aqui comigo para trocar essa ideia, né, bater esse papo. Tá? Ele que é doutor em inteligência artificial pela UFRJ, ele é pesquisador da NetLab, também cofundador da Twist Systems e também coordenador dos cursos de cursos de engenharias tech e de pós-graduação na área de dados do Instituto Infinet, incluindo, é claro, o Bootcamp em inteligência artificial e data science, com mais de 13 anos de experiência na área. Ele tem aí, possui junto, né, a prática, a pesquisa e o ensino para formar novos profissionais da área da tecnologia. Então, eu convido aqui com a gente o professor Fernando Ferreira. Professor Fernando, é uma honra aqui poder convidá-lo para esse bate-papo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Diego, pela introdução aí carinhosa. É sempre bom a gente poder falar um pouquinho sobre as técnicas, sobre tudo que está envolvendo, né, esse assunto que agora, né, como você disse, eu estou há 13 anos no mercado, passei muito tempo tendo que explicar o que era inteligência artificial e agora todo mundo já conhece, né, já sabe, já é afetado. Então é bacana a gente poder explicar um pouquinho, dizer qual é esse caminho, o que tem por trás, né? Acho que a gente vai ter um papo bastante enriquecedor, né? Exatamente, maravilha. É um assunto que está permeando aí não só a área de tecnologia, mas também diversos setores, né? Várias áreas aí estão sendo impactadas, né, pelo uso da IA. E talvez um assunto bom para a gente poder começar, professor, é a gente falar um pouquinho sobre a IA generativa, né? O que está por trás dessa tecnologia, o que tanto se fala, né, sobre a IA generativa, mas o que realmente está por trás dessa tecnologia, além de todo esse hype, de todo esse boom, né, que está acontecendo nesse momento agora. Eu acho que o grande ponto legal da IA generativa, né, e isso já é bacana a gente, né, situar, né, quando a gente está falando de IA, né, ChatGPT, está falando de Gemini, enfim, de todas essas tecnologias, a gente está falando de uma tecnologia específica que é um campo da inteligência artificial, né, que é a IA generativa, né. A inteligência artificial como um todo começou há muitos anos, né? São pesquisas, são desdobramentos e previsões que datam da década de 50 para você ver que não é uma coisa, né, nova, né? São desenvolvimentos que começaram ali com as redes neurais, primeiras propostas, né, teóricas, depois de um desenvolvimento ao longo das décadas, né, na década de 80, né, e eu estou trazendo lá de trás para saber que isso aqui não é alguma coisa que nasceu do dia para a noite, né? Não é um desenvolvimento que o Google, né, fez semana passada. Isso é realmente um desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento começa ali, né, na década de 60, na década de 80, começam grandes aplicações e aplicações legais, né, com um dos algoritmos mais populares e mais, né, desafiadores, né, que são as redes neurais. Aí a gente avança aí os anos 90, anos 2000 utilizando, mas aí um pouco assim em termos de novidades, né, de aplicação, meio no marasmo, e aí vem os anos 2010, né, com tecnologia, hardware, né, que permitiu a gente fazer, né, modelos grandes, com volumes de dados grandes, e aí essa é a grande
a grande parte legal, né? Agora a gente tem modelos que são gigantes, modelos muito grandes, que levam muito tempo para serem desenvolvidos, muitos recursos, mas que também estão disponíveis para o grande público. Né? E no momento que eles ficam disponíveis para o grande público, né, eles não são mais modelos para propósitos específicos, e sim para uma grande massa, né, de pessoas utilizarem propósitos diferentes, é que tem essa grande novidade. Então a IA generativa ela é uma fatia do que a gente pensa como inteligência artificial, é uma fatia que é muito bacana, porque ela nos dá muitas possibilidades, e acho que a gente está vivendo agora uma revolução, como a gente viveu a revolução na década de 90 em relação à internet. Né? Eu até, né, eu tenho dificuldade de explicar o que era viver, né? A gente que é os mais, né, quem está nas faixas dos 40 anos como eu, né, ou mais, lembra como que era um mundo, né, pré-celular, pré-internet. Eu viajava pelo mundo e imprimia mapa para poder, né, hoje em dia a gente tem um mundo que é completamente conectado, bancos e tudo mais, e acho que a gente está nesse momento, né, a gente vai ter um impacto e vai ter e já tem, né, na realidade, mas a gente tem uma adaptação para ser feita em várias camadas e várias possibilidades. Acho que tem muita coisa para mudar. Então, essa IA ela é pautada em muita tecnologia, né, muita disponibilidade de hardware, mas também com muitos desafios. Né? A gente tem os desafios, né, realmente de deixar isso sustentável, né, os modelos, né, são muito grandes, de poder utilizar das melhores maneiras. Então, a gente ainda tem que discutir também, porque tudo é muito novidade. É isso aí. E em cima de toda essa complexidade, hoje o uso da IA, né, através de prompt, parece que é algo muito simples e, como você falou, parece que surgiu semana passada, né? Uma coisa muito nova, mas na verdade tem aí uma história bem grande por trás, né? Se desenvolvendo exatamente como você falou. E aí, nesse caso, hoje as pessoas, né, o profissional utilizando prompts, né, para fazer as pesquisas do dia a dia, auxílio para trabalhos na área da educação, ou até mesmo no dia a dia, né, do trabalho, auxiliando ali cotidianamente, né? O que você diria, né, que seria a real diferença do uso de prompt, de IA, né, esse uso mais básico, digamos assim, para de fato desenvolver soluções mais inteligentes que sejam baseadas em inteligência artificial mesmo? Eu acho que o primeiro ponto é entender que a partir desses modelos a gente pode realmente desenvolver soluções inteligentes, né? Mesmo com o uso de prompt, né? Tem, né, em aulas e falando com alguns alunos, né, existem mais de 13 técnicas diferentes de você produzir um prompt corretamente. E esse prompt avaliar e poder automatizar tarefas, né? Então só o uso de prompt ela já pode ser estruturado para melhor interagir com os modelos. E dependendo do modelo, a gente também tem diferentes respostas. Então, poder validar essas respostas, entender realmente como utilizar, né, entender especificar. Né? Quando a gente fala em desenvolvimento de soluções, a gente fala não só da ferramenta em si, mas também de levantar os requisitos, né? Entender o que realmente resolve um problema, né? Qual é a sequência base. E aí, se eu quiser me aprofundar, né, realmente, né, em aplicar algoritmos, aplicar, né, análise de dados, né, utilizar uma grande... Porque aqui a gente está falando de inteligência artificial, mas isso, né, que está junto uma série de fatores, né, como acesso à base de dados, coletar essas bases de dados. Então, desde né, da origem, que é a informação, e a informação sendo, né, colhida, até realmente processar essa informação, conseguir colocar ela dentro de um escopo e também depois mostrar, né? Quando a gente está falando de análise de dados, quando a gente está falando de soluções inteligentes, a gente também tem que saber comunicar os resultados, né? E isso tudo a IA, né? E se a gente fechar o escopo aqui em IA generativa, ela ajuda bastante, porque ela nos ajuda, né, às vezes, né, até a ampliar um pouco o nosso conhecimento, né, agregar novas informações, ajuda a gente a formatar a informação, traduzir, criar né, realmente um intercâmbio. A gente pode hoje em dia conversar com o banco de dados, né? O banco de dados está ali, antigamente a gente precisava, né, de alguma maneira saber programar, nesse momento a gente, né, através de programação, mas também com prompts a gente consegue conversar e trazer mais informações, e isso começa a gente expandir um pouco essa área de conhecimento. Acho que é um ponto importante, né, dessa revolução que a gente conversou, né, na pergunta anterior, é isso, né, tipo, a gente, né, até um determinado ponto,
né, ao início dessa década, alguns meses atrás, a gente, para conversar com o computador, a gente precisava saber programar, né, em mais de uma linguagem, com diferentes paradigmas, e agora, para a gente conversar com nossos dados, a gente pode conversar no que a gente chama de linguagem natural, né? Eu posso falar em português e o dado me responder em português, já com uma análise realizada. Então, a gente precisa, né, entender, né, como esses modelos funcionam, interagir, saber os problemas, né, também conhecer os riscos, não é tudo maravilhoso, né? O modelo ele alucina, o modelo ele precisa de validação, o modelo tem viés, a gente precisa entender esses pontos, né, para utilizar realmente, né, de uma maneira consciente e profissional. Perfeito. E essa revolução toda, você acha que hoje em dia, né, nas empresas, o impacto dos times de tecnologia, das equipes que atuam já, né, com inteligência artificial e dados, você diria hoje quais são essas soluções já baseadas em inteligência artificial e dados que veio através dessa revolução também, né, obviamente, mas quais seriam essas soluções, se você pudesse listar, e qual é o impacto disso também nesses times de hoje de tecnologia das empresas? Então, a gente, como eu disse, eu já estou, né, há algum tempo no mercado, né, e eu vi algumas ondas vindos e, né, surgindo e sendo, né, como que eu posso dizer, amplificadas, né? Acho que 15 anos atrás, quando comecei realmente a falar em ciência de dados, a gente falava em business intelligence e isso cresceu depois, né, para Big Data, de Big Data agora a gente está nesse momento da IA. Né? Então essas demandas né, e essas tecnologias eles acabam agregando para ajudar a responder perguntas que são perguntas do dia a dia das empresas e facilitar isso, né? Então quando a gente, por exemplo, está falando de análise de dados e conversar com a base de dados, como eu falei na pergunta anterior, agora a gente pode perguntar e interpretar KPIs, a gente pode ajudar a interpretar um dashboard sem ser um dashboard interpretativo, né? A gente tem muito dashboard, a gente produziu muito dashboard, mas o que eles estão querendo nos falar? Incorporar ali um chat, né? Um chatbot para a gente conversar, ajudar na predição de pontos. Então, agora, como eu tenho modelos que agregam, né, informação e dados de muitas frentes, né, eu tenho mais facilidade para criar um modelo preditivo, de novo, sempre, né, com os cuidados necessários, né? Eu posso criar uma interlocução com meus clientes, eu posso criar interação com os colaboradores através de chatbots especializados em conversar, né, com os documentos internos da empresa, né, de uma maneira simples. Eu não preciso fazer um grande processo para isso, então eu posso criar os RAGs, né, bases, né, realmente especializadas sem precisar fazer, né, necessariamente um novo retreino, mas disponibilizando isso. Posso criar sistemas de alerta, né, utilizando a inteligência artificial. Posso criar, imagina, né, para e-commerce, para serviço financeiro, para mídia, eu posso criar, né, sistemas de recomendação baseados no uso, né, né, dos meus serviços, né, pegar insights de uma maneira mais simples, né. Uma parte que eu acho que é muito forte e já vi, né, não é uma coisa que também surge agora, mas que agora é potencializada, são os RPAs, né? Através da IA generativa eu consigo perceber processos que eu consigo automatizar, né, por esse conteúdo treinado. Posso processar documentos, né, em linguagem natural, ou seja, eu não preciso ter o dado estruturado em Excel ou em banco de dados, eu posso pegar documentos escritos, PDFs, e isso virar uma base de dados de conhecimento, uma base de, né, um exemplo aqui, né, pegar um processo de transformação digital, que é alguma coisa também que se fala bastante, eu pegar contratos antigos, documentos antigos e passar a fazer parte de uma base de inteligência. Então eu tenho uma série de possibilidades, uma série de fatores, uma série de ferramentas, né, de um processo que pode ser desde a ponta para analisar essa informação até construir o dado. E aí precisamos, né, de profissionais em todas essas áreas, quer dizer, tem muitas oportunidades, muitos pontos de como abordar, né, eu vou chamar de novo mundo, mas esse mundo que está, né, se desenhando na nossa volta. E diante de toda essa mudança, né, e toda essa vantagem em produtividade aí que você citou, você acha que existe algum setor, alguma área que não é alcançada pela IA, que tem algum tipo de vantagem, algum tipo de benefício, né, seja pela automação ou pela IA, ou você acha que não, tudo na verdade vai ser impactado
de alguma forma, né, pela inteligência artificial? Bom, essa pergunta é polêmica, né, Diego? Mas eu acho que a gente pode, né, ressaltar, né, que alguns pontos eles não são substituíveis, né, pela IA. Quando eu falo da empatia humana, né, da criação artística, mas é difícil não dizer que a gente não vai ser impactado, né? Por exemplo, um psicólogo não vai ser substituído pela IA, mas tem muita gente usando o chat GPT para criar terapias próprias, né? Então, o próprio psicólogo ele pode usar aquilo, a ferramenta, como uma sumarização ou como um fato, né, ali para criar uma empatia maior. Então, são ferramentas que podem ser, né, utilizadas por diversas áreas, basta conhecer. Né? Um artista pode utilizar a IA generativa, né, para criar, né, como não que a IA vai ser o ponto criativo, o conceito ainda está com o artista, mas ele vai ser, né, ele vai desenvolver esses pontos, né? Então, assim, respondendo de uma maneira, né, bastante criteriosa, eu acho que tudo que depende de relação interpessoal, né, e relações humanas, são criativas, essa parte, né, a IA, né, ela não é uma IA generalista, né? Ela não substitui o raciocínio e o pensamento humano, né? Isso não vai acontecer. Mas a gente tem ferramentas que são muito importantes e que podem sim ser utilizadas por diferentes, né, setores, diferentes maneiras, em diferentes pontos, né? Não necessariamente para substituir o trabalho, porque isso é um medo de muita gente, né? Vai substituir o meu trabalho. Não, ela é uma ferramenta, ela é um recurso, como a internet também não substituiu a biblioteca, né? A gente tem possibilidade de utilizar, né, essas informações para, né, maximizar a nossa capacidade, nossos pontos. Então tem várias, né, áreas que são sensíveis, né? Tem trabalhos repetitivos, né, que vão ser automatizados, isso não tem, né, não tem jeito. Tem pessoas que vão mudar né, seus posicionamentos, né? Então tem sempre uma analogia, né, ao trabalho do campo, né? Eu acho que se a gente voltasse 200 anos atrás, para você produzir a quantidade de, né, de milho que você produz hoje, você precisaria de 1.000 pessoas. Hoje em dia você tem máquinas, você não precisa dessas 1.000 pessoas. Né? Mas essas pessoas elas não estão, né, andando pelo campo sem fazer nada, elas foram realocadas, elas estão em outras áreas. A gente precisa, né, realmente de qualificação, de educação, para, né, o ambiente poder, né, absorver isso e utilizar essas ferramentas pelos que elas são, né? Elas são ferramentas, elas não são substitutas da capacidade humana, e isso eu não acredito, e acho que a gente está bem longe disso, na verdade. Maravilha. E já que você tocou no assunto aí enfim, da questão profissional, né? A gente pode entrar um pouquinho nesse assunto agora. Para quem deseja, né, quem quer sair como um mero consumidor, né, ou consumidor passivo, né, de IA, que usa por coisas básicas, ou ainda não conhece de maneira aprofundada, qual seria aí o primeiro passo para a pessoa de verdade transformar de maneira teórica para prática, né? Sair do básico ali para de fato construir com inteligência artificial. Qual seria aí o primeiro passo na sua visão? Bom, o primeiro é tentar entender realmente, né, que não existe um passo único ou né, ou um viés único, né? A gente tem diversas possibilidades de diversos pontos. Mas o ideal, assim, se a pessoa quer mergulhar de cabeça, ela é poder fazer, né, de alguma maneira, uma imersão em pelo menos alguma dessas informações, né? Então, assim, se você quer se especializar na análise de dados, colocar, então aí aprender, né, quais são os passos e quais são principalmente a fundamentação para isso. Né, se eu quero utilizar a inteligência artificial, mesmo como usuário, com prompt, não quero desenvolver modelos, mas quero fazer isso da melhor maneira possível, então eu vou estudar, né, as informações necessárias para isso. Né? E importante é voltar esse estudo, esse aprendizado para a construção de ferramentas, né? Construção de projetos, né? Fazer de uma maneira prática. É a melhor maneira possível que você pode fazer isso, para não ficar alguma coisa muito abstrata. A IA ela pode ser completamente teórica, né? A gente pode aqui cair na matemática, em álgebra linear, a gente pode cair em probabilidade, estatística, né? Isso é muito pesado, isso é muito importante. Mas se você começar assim do zero, você vai ter uma curva, né, muito longa para chegar em alguma coisa realmente que modifique o teu dia a dia. Então é necessário, né, é importante entender, né, o que, né, se situar e fazer isso de uma maneira prática voltada, né, para conseguir, né, realmente produzir, né, produzir projetos, criar um portfólio, entender qual é a sua, né, qual é a parte que você está
né, que gostaria, né, realmente de atuar e abraçar, né, para poder realmente ser um diferencial e se diferenciar, né, em termos, né, dependendo do seu objetivo. Porque aqui a gente pode conversar sobre várias coisas. A gente poderia estar falando do profissional que quer mudar de área e aí, pô, quer se transformar num, sei lá, num engenheiro de inteligência artificial. Ou a gente pode estar falando da pessoa que, não, eu sou jurista e quero, né, otimizar meu trabalho lendo processos e criando, formatando, né, são visões diferentes. Para todas essas visões tem caminhos possíveis e todas essas visões têm possibilidade, né, de uma imersão, de alguma coisa que faça realmente possível, né? Eu acredito muito e eu sou muito favorável a esse direcionamento a projetos, né? A gente criar, né, como é que uma disciplina, né, de você se forçar, né, a aprofundar um assunto e esse assunto, né, ser uma série, né, de pontos que você consegue testar se você realmente aprendeu através, né, de uma formação básica, de uma prática, basicamente. E o profissional de hoje e que já atua, né, com inteligência artificial, seja engenheiro, como você citou, ou alguma outra profissão que já atue diretamente com inteligência artificial e dados, você conseguiria elencar, existe uma lista perfeita, certa, né, de competências e tecnologias que são a base desse profissional? Você diria isso, que existe essa base ou não? Não, eu acho que sim, a gente, né, em 2025, vamos botar assim, porque a gente não, né, o dia, né, o que que vai ser daqui a 2, 3 anos, a gente, né, é uma revolução que está acontecendo, né? Mas um profissional hoje em dia de inteligência artificial, um profissional de análise de dados, né, um cientista de dados, eu vou aqui botar todo mundo mais ou menos no mesmo perfil, ele tem que saber uma linguagem de programação ainda, né, ele ainda precisa para fazer esse desenvolvimento, né? Python me parece ser uma linguagem, né, uma boa escolha, né? Você também poderia escolher R, né, que também é uma escolha interessante, mas Python acaba sendo uma, né, se a gente falar de inteligência artificial, né, de desenvolvimento de algoritmos, Python parece ser uma escolha, né, mais interessante. Como a gente está falando com interação de dados, é importante, né, dominar ali algumas técnicas, né, de SQL. SQL, para quem nunca ouviu falar, é uma linguagem, né, de síntese, de fazer queries, né, busca em bancos de dados, né, a mais clássica, a mais básica, todo mundo, né, que precisa às vezes acessar um banco de dados legado ou mesmo um banco de dados, né, estruturado, vai falar em SQL e quando não está falando em SQL são coisas parecidas com SQL, então tem essa formatação, essa ideia de dados. Aí beleza, nisso você já sabe, né, o desenvolvimento, nisso você já sabe fazer a coleta de dados, agora você precisa saber analisar. Então tem que ter, né, uma base, né, uma formação, digamos, uma noção melhor que formação em estatística, né, em idade, saber o que aquilo significa, saber, né, fazer agregações da informação, interpretar, né, saber que a média às vezes não é o suficiente para você saber, né, como que uma tendência está acontecendo, saber ali o que é, né, um intervalo de confiança, entender esses conceitos é importante para você, né, minimamente saber traduzir aquele dado para passar a informação adiante. Porque qual é o nosso objetivo como analista de dados? Achar insights. Esses insights eles são fundamentados. Né, eu sempre brinco, né, que antes dos dados tem a ciência, né, por isso que é ciência de dados. Então a gente dar, né, um condicionamento para isso. Beleza. Já sei analisar dados, já sei acessar informação, já sei, né, programar, e aí entro para os modelos. Né? Existem modelos que não são necessariamente de IA generativa, que são os modelos clássicos. Né? Eu quero fazer uma tendência, quero fazer uma previsão de churn, ou seja, se eu vou perder ou não cliente, eu quero fazer uma regressão, que é eu saber, né, o valor, né, projetar alguma coisa no futuro, né, quero detectar um alerta, quero fazer, né, uma detecção de risco. Né, tem uma série aí, são exemplos que a gente está falando, né, de modelos que não são generalistas no sentido, né, de tentar resolver qualquer problema, mas de resolver problemas específicos, problemas pequenos, para base de dados pequenos. Né, isso é um conhecimento, né, clássico, importante, né, de formação realmente. E por fim, a IA generativa, que aí, como eu disse, a gente está falando de prompts, a gente pode estar falando de usar
modelos, né, que são gratuitos, né? Vi alguém aqui perguntando, né, sobre quais são os tipos de modelos. A gente tem diversos, né, modelos. Qual é a diferença de usar GPT para Gemini, para DeepSeek, para, né, entender isso, né? E aí usar isso para a construção de soluções que a gente falou ali atrás. Eu posso usar soluções através de prompt ou mesmo programando ou me ajudando a programar essas soluções, integrando tudo isso. Então, desenvolver um dashboard, né, que utilize, né, um chat por trás, que decida quais ferramentas utilizar, ajudar num processo decisório, fornecer essa ajuda, em vez de fazer um dashboard parado, estático, mesmo dinâmico, que se atualize, mas um que ajude a fazer interpretação. Então, todas essas informações fazem, né, parte hoje de um profissional, né, em 2025. E aí a gente tem, né, daí você pode partir para outros pontos, né, mas esse profissional ele tem essa formação. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que esses são os pontos que a gente pode, assim, pelo menos de cabeça, que é aqueles que a gente conversa e verifica, né, as possibilidades. Eu vejo, né, principalmente essa última parte, ainda o mercado meio tateando, né? Se procura muito assim soluções já prontas, já feitas, mas o profissional que sabe realmente fazer isso, ele ainda está, né, aprendendo nesse ponto. Então eu acho que é o que o mercado está mais almejando agora, é quem está nesse ponto aí do final, né, de saber quais são as possibilidades, quais são as técnicas e aí saber, né, voltando na nossa pergunta lá, fazer soluções, né? Eu acho que essa é o grande ponto. Legal, maravilha. E falando em mercado, se a gente pegar agora o profissional que está acabando de entrando, né, na área agora, com menos experiência, e dividindo do profissional que já tem um pouco mais de experiência, você conseguiria citar o que cada um desse tipo de profissional conseguiria executar um projeto, o que ele consegue fazer, né? Dando exemplo para cada um, né? Tanto para o profissional mais maturo que está começando agora, quanto também um exemplo para o profissional que já tem mais experiência, já tem mais tempo de mercado. Quais são aí as execuções que a gente conseguiria comparar, né, de cada um desses tipos de profissionais? Eu acho que aí além desses dois tipos, acho que a gente pode pensar nesses dois tipos para vários perfis. Aquele que está fazendo uma migração de carreira, aquele que está dentro já da carreira, né? Tem vários pontos, né? Eu acho que para aquele que está iniciando, né, o principal é se localizar, né? Se entender exatamente. E aí partir dos modelos pré-treinados, né? Partir dos modelos que são esses grandes modelos, né? E aí eu tô falando de GPT, eu tô falando, e aí para Llama do Facebook, tô falando desses modelos, porque a partir daí você já consegue fazer soluções, né? E isso pensando em soluções inteligentes. Se o foco desse profissional for fazer análise de dados, aí eu acho que a intenção tem que ser dominar realmente essa primeira parte, né? De coleta de dados, entender, né, como fazer uma coleta, como estruturar um dado, o que é um dado estruturado, o que é um dado não estruturado, e a partir daí conseguir fazer análise, não necessariamente até utilizando a inteligência artificial no primeiro momento, né, mas estruturando o dado, né, uma coisa que a gente sempre fala que dado sujo sai, né, análise suja, né, a gente precisa saber fazer uma limpeza, saber validar o dado, até para poder validar os resultados de inteligência artificial. Então, acho que são dois caminhos, né, que um profissional novo deve pensar. O primeiro é saber se está realmente dominando e fazer um projeto, né, prático para isso, né, criar um dashboard, criar uma análise de dados, pensar num problema, né, conhecer o ciclo do dado, né, de identificar um problema, elaborar, né, uma hipótese, criar, né, os testes para essa hipótese, mostrar isso através de um dashboard. Então esse tipo, né, pegar uma base de clientes, né, por exemplo, para a gente ilustrar isso e ficar um pouco mais tátil, né? Eu tenho uma base de clientes, eu quero saber quais são os clientes, fazer perguntas para o dado mesmo, né? Quais são os clientes que têm mais chance, né, de fazer uma segunda venda, né, ver qual é aqueles que não estão satisfeitos, né, tentar prever alguma situação de oportunidade. Então pegar esses modelos, tem vários exemplos na internet de base de dados, você não tem na tua própria empresa, para você criar esse portfólio, eu acho que é uma parte, né, importante, ou, né, fazer isso de uma maneira utilizando os modelos, mas tendo análise crítica para saber. E aí o profissional que já está no mercado, que já tem as suas soluções,
né, que já sabe, né, e aí eu estou falando aqui de um profissional que já trabalha com IA, né, já sabe fazer uma regressão, já sabe fazer, é começar a agregar essas novas tecnologias para fazer, né, um classificador, por exemplo, one shot learning, né, que é um classificador que, pô, você não faz nada para treinar e aí você já valida esse resultado, né, ou few shot learning, entender o que é essa terminologia, para que usa, como é que usa, os diferentes tarefas que uma LLM consegue fazer, né, e às vezes eu realmente, pô, vou implementar agora na minha base de clientes um chat, né, que os clientes, né, conseguem conversar, né, com a base de informação da minha empresa. Imagina que eu tenho um contrato e quero fazer uma pergunta para o contrato, né? Quais são os clientes que têm um vencimento mais próximo? E aí liberar isso para uma área, né, de comercial ou para um RH, pô, eu quero saber quais são, né, os meus funcionários que estão precisando de algum incentivo. E aí começar a criar essas soluções, né, realmente dialogando com os dados, como eu falei, né, mais para trás. Então, assim, a gente tem algumas possibilidades e o principal ainda é o fator humano de a gente identificar, né, requisitos e pontos para criar essas soluções com esse. Aí é um mar de ferramentas que a gente tem agora à disposição. Perfeito. E com tanta mudança hoje que tem acontecido, eu acho que o principal impacto são as empresas, né, independente do setor. A gente tem tanto impacto disso, isso é uma mudança que ainda está acontecendo, a gente não tem ainda um movimento, uma situação estática, né? A todo momento está mudando. Você acha que por causa desse movimento e dessa atualização, dessa mudança que está acontecendo, principalmente nas empresas, existe um tipo de perfil profissional específico em que as empresas estão buscando na área de inteligência artificial? Tem um perfil exato em que o profissional que está querendo se preparar, né, para entrar nesse mercado, ele tem que buscar esse tipo específico, que é o que as empresas hoje estão buscando? Onde eu vou te dizer que lá atrás, em 2012, né, a Harvard, né, na sua revista, a Harvard Review, ela falou que o cientista de dados era o profissional mais sexy do século. Então, durante muito tempo eu falei, eu sou cientista de dados, sou muito sexy. 10 anos depois ela se refez essa pergunta, o cientista de dados ainda é o profissional mais sexy? E ela falou que sim, mas, né, se aprendeu que existem vários perfis para a cadeia de dados que são necessários. Então, porque durante muito tempo falou, a gente precisa de alguém que carregue o piano, pegue o dado, mastiga o dado, processe o dado e entregue o dado. Só que todas essas etapas têm profissionais e demandas diferentes. Outra coisa, durante muito tempo pegou o profissional de TI, né, porque ele era o programador, ele era o desenvolvedor, ele estava próximo já do banco de dados e falou assim, vai fazer análise, né? E isso, né, foi motivo, né, de 70%, 80% dos projetos incorporativos, né, nessa década que eu falei, começarem e não terem fim. Então agora o que precisa? Né? Se entende da capacidade, da possibilidade e da necessidade de se olhar os dados para se dar resposta. É uma demanda do público, é uma demanda do cliente, é uma demanda do fornecedor, né? Porque eu tenho dados, eu já sei que eu posso ali ter uma operação, né, mais eficiente, eu já posso otimizar, né, coisas, eu posso ter menos retrabalho, né, eu posso ter uma operação. Então, assim, tá tudo ali. Então, como que eu pego isso? Então eu vou precisar daquele que sabe, né, fazer a engenharia da informação, sabe fazer a engenharia do dado. Eu preciso saber aquele que sabe consumir isso e transferir, né, para conhecimento, né, fazer essa análise que eu falei, utilizando essa IA. Eu preciso do profissional, né, que vai saber, né, botar esse modelo à disposição para outras pessoas utilizarem. Então, o que o mercado está procurando agora especificamente, né, nesse formato, nesse modelo que eu falei, eu acho que é um pouco o que a gente falou ali da formação que o profissional tem agora. Né? Alguém que saiba, né, bem, né, os fundamentos da linguagem de programação, aquele que saiba conversar com dado, aquele que tem uma formação e um pensamento relacionado, né, à análise, tem um olhar crítico. E aí quando eu falo da análise, né, saber a matemática por trás, a computação necessária para poder criar soluções de uma maneira, né, boa, porque nada, a gente não pode produzir código ruim, né? A gente precisa e é importante, né, saber comunicar, né, um profissional comunicativo, aquele que sabe apresentar. Por isso que eu falo, né, fazer os projetos para poder, né, comunicar, né, porque o final do projeto é um resultado comunicado e desenvolver também soft skills, né?
ter aquela, eu sempre falo, ter uma mentalidade de hacker, né? Aquela mentalidade que você vê o sistema, vê aquilo daquela maneira e tenta desmontar, né, para achar pontos, né, onde você pode otimizar, né, saiba trabalhar em equipe, porque também não é um profissional que trabalha sozinho, ultrapassar daquela visão do profissional de TI que fica atrás de um computador e não interage com ninguém, né? A gente não está querendo chatbots ou máquinas para interagir pela gente, né? A gente está querendo oportunidades, né, de intercâmbio. Então é um profissional completo, né, em vários sentidos, sabendo que eu não preciso ser perfeito em todos os pontos. Como eu disse, você não é um profissional sozinho, mas você tem que se aprofundar e saber bem em alguns desses tópicos para poder ter uma peça importante aí na engrenagem. Exatamente, interessante, muito bom. Agora, me surgiu aqui uma dúvida também. E para quem não é da área de tecnologia, né, atua de repente na área do marketing ou na área do financeiro, como outras áreas também que você citou aí, que muitos são beneficiadas, né, pelo avanço da tecnologia, mas quem de fato está em outras áreas que não tecnologia, dá tempo nesse momento de surfar nesse hype, dá tempo de entrar nesse boom agora que está acontecendo e migrar, né, e conseguir entrar para esse mercado de inteligência artificial. Eu acho que a gente nunca teve um momento melhor, na realidade, na história da humanidade para isso, porque a gente tem verdadeiros copilotos, né? O nome Copilot, né, para IA da Microsoft não é à toa, a gente tem verdadeiros copilotos numa jornada, né, de imersão. Né? Então, se eu estou aprendendo, por exemplo, eu preciso aprender a programar, você tem ali uma IA que está te ajudando a debugar teu código, está te mostrando aonde são teus pontos fracos, teus pontos, né? Você pode botar ela para analisar, você pode utilizar isso como um ferramental. Eu ainda acho importante aprender os fundamentos, ou seja, aprender a programar, aprender a fazer o que é uma base de dados estruturada e não utilizar 100% disso, porque por trás da linguagem de programação, por trás do dado estruturado, está uma série de soluções que já foram pensadas por muitas pessoas que ajudam a estruturar o pensamento. A você passar a ter um pensamento de um profissional, né, de I, ou um profissional, né, de computação. Né, isso é importante. Mas para aprender, antes a barreira era muito grande. Antes eu aprendi a programar Python lendo livro. É muito mais legal você programar Python tendo uma telinha ali falando assim, você errou aqui, faz o exercício aqui, tendo ferramentas de suporte para isso. Né? Então eu acho que a gente nunca teve um momento melhor, né, para as áreas, né, na realidade derrubarem muros. Né? Eu acho que, né, a gente tem agora uma grande bola de demolição aí, né, derrubando essas barreiras, porque tudo é digital. Né? A gente está vivendo num mundo que tudo é digital. Falei do exemplo, né, que as relações humanas elas não são substituídas, né, onde necessita, né, de empatia não é substituído, mas a gente tem, né, recursos e pontos para, né, invadir áreas e criar soluções para todas as áreas na realidade. Né? Então acho que a gente tem, né, um momento que é único, né, eu não diria, eu venho falando isso, né, já há algum tempo, né, eu acho que já faz alguns anos que a gente vive momentos únicos e esse momento é o melhor dos momentos, acho que, né, para todo profissional que se interessar, né, obviamente que aquele que não quer ter um perfil, né, de tecnologia, de tecnólogo, tem outras oportunidades, né? Tem essa oportunidade de conversar e utilizar um modelo como usuários. Mas aquele que quer se aprofundar, saber criticar, né, utilizar, né, o dado apesar dos vieses, entender o que é um viés de dado, um viés de modelo, né, usar com confiança, saber que não está delirando, né, não como um mero usuário, né, vamos botar assim, né, com técnica, né, eu acho que nunca vivi um momento melhor. Maravilha. Agora, um profissional, se ele já está desempenhando, né, iniciou a carreira aí, em inteligência artificial, já está trabalhando com dados, é possível definir algum marco ou algumas etapas em que esse profissional consegue perceber que está evoluindo, ele consegue ter uma rota, né, ou metas, né, digamos assim, separados, seja por marco ou por etapas, que consiga fazê-lo perceber que está evoluindo na área de inteligência artificial? Eu vou até expandir aí, falar não só em inteligência artificial, mas também, né, ciência de dados e análise de dados. Eu acho que os marcos são um pouco, né, nessa jornada da informação que eu falei, né? Pô, você sabe coletar, você sabe agregar informação, você sabe, né, juntar isso numa base de dados. Eu acho que isso é um marco importante, criar dashboards, né, criar
um ferramental de visualização de dados, usar a melhor visualização para o melhor dado, enfim, isso tem, tudo tem técnica por trás, né? Depois a isso agregar, né, um pouco de estatística, né, uma estatística, né, de não básica como médias, mas saber evoluir isso, né, interpretar um histograma, saber o que é uma distribuição de dados, saber o que é um outlier, por que é um outlier, saber que nem toda distribuição é normal, né, o que é uma distribuição normal. Acho que aí a gente começa a conversar um pouco sobre, né, pontos de interesse, e aí evoluir desse conhecimento para usar modelos, né, de machine learning, né? Quando a gente está falando de IA, a gente está falando de machine learning, saber que esse conhecimento, né, de estatística, de probabilidade é o que é a base para reconhecimento de padrões, né, e aí, né, aí desenvolver algoritmos, pô, interpretar uma rede neural, saber treinar uma rede neural, usar TensorFlow, usar PyTorch, né, interpretar, não quero um modelo tão complexo. Pô, o que que é uma regressão o que que é uma regressão logística, quando eu uso, por que que eu uso. Então, saber dominar essas técnicas eu acho que é uma parte importante do profissional. E outra é desenvolvimento de soluções complexas, aí usando desde modelos mais simples até os modelos mais complicados ou os modelos mais complexos disponíveis hoje, e quando usar, por que usar, ser realmente um consultor dessa área. Então a gente tem, né, eu acho que uma progressão aí de carreira e de marcos que podem ser todas embasadas, né, em técnicas, em ferramental, enfim. E também, né, isso é um profissional que está em mutação, né? A gente cada vez mais essas áreas estão conversando entre si. Então é o que eu disse, desde o início você pode estar utilizando ali, né, a IA generativa como um ponto de apoio para você ter o copiloto nesse mercado, né, e nessa trilha de aprendizado, enfim, e ali você está bem, né, fazendo pesquisa para, né, porque uma maneira de fazer pesquisa também se mudou, né, a gente tem as deep research, né, o que que eu deveria estar olhando também, o que que eu já olhei, o que que eu não estou fazer, né, enfim, tem aí uma série de pontos positivos. Agora, para quem já decidiu, mesmo que não atue, né, na área de tecnologia, até para o outro tipo de profissional que decidiu mudar de área, né, já tem essa decisão tomada, para daqui para os próximos anos, se você pudesse dar um conselho para esse profissional que tomou essa decisão, tá? Independente de onde ele venha, seja da área de tecnologia ou se é de outra área, qual seria o principal conselho que você daria? Eu acho que é o conselho que eu recebi quando eu comecei também, né? Que é não parar de estudar, de se especializar, de ter uma formação, né, de conhecimentos básicos, né? Porque essas ferramentas elas vêm, mas elas não, como eu disse, elas não surgem do nada, né? Uma nova ferramenta que surgiu, que agora tem que reaprender tudo, né? É sempre um aprofundamento de alguma coisa que veio antes, né? Então a gente começa, né, com as redes neurais, aí amplia, né, para Deep Learning, que amplia para CNNs, que amplia. Então o que que são essas coisas? É um processo que você nunca pode parar de se atualizar, né, de estar acompanhando, né, de entender o que que é modismo, o que que é realmente, né, uma evolução, né, tecnológica, né, o que que é realmente, né, marketing, o que que é, né, um desenvolvimento tecnológico. A gente vive num momento de revolução realmente, mas é uma revolução, né, pautada, né, por uma base sólida, né? A gente tem, né, muita tecnologia desenvolvida, muita tecnologia ao alcance, e isso eu acho que é o principal, né, ponto para todos os profissionais, né? Saber ali, né, começar a criar essa base, né, que eu acredito muito que tem que ser uma base prática, né, uma base, né, de tentativas, né, de projetos, né, mas criando esse vocabulário, esse glossário, poder falar com propriedade, né, e embasar seu percurso, né? Então eu acho que é por aí, né? Seria o meu principal conselho, é não ficar tirando em mosca, né? É criar, né, realmente uma estratégia, né, de dominar a base e fazer, né, o conhecimento, essa evolução profissional em cima dessa base sólida. É isso, tá aí a dica do professor para todos vocês. Pessoal, a gente vai entrar agora no último bloco de perguntas. Esse último bloco a gente fez uma pré-seleção das perguntas que vocês fizeram através das inscrições para participar
desse bate-papo, tá? Então, já foram feitas essa seleção, tá bom, professor? Então, eu selecionei aqui algumas perguntas para você poder responder, tá? Começando agora pela pergunta do Igor Marcos, ele é aluno de Engenharia da Computação aqui do IFNET, olha que legal, que honra. Muito obrigado, Marcos, pela sua contribuição, pela sua participação. A pergunta dele, professor, é a seguinte: quais as dicas para ingressar no mercado de trabalho nessa área e como se preparar para entrevistas técnicas? Tá aí uma ótima pergunta, né? Bom, eu acho que a melhor maneira de se preparar para entrevistas técnicas é você ter técnica. Então, o principal ponto é, se você está iniciando e você quer ingressar no mercado, eu acho que eu já falei algumas vezes aqui nas minhas respostas, mas é começar a criar, né, um portfólio que não precisa ser um portfólio de experiência, né, dentro de empresa. A gente tem vários recursos com bases abertas, modelos abertos, né, criando soluções, competições, né, para você mostrar que domina e, enfim, ter propriedade na hora de responder. Não adianta, né, você ir para uma entrevista técnica, né, com conteúdo que você, de alguma maneira, não utilizou. E também, é, e aí expandindo talvez para os profissionais que estejam fazendo uma transição de carreira, a IA, ela não é necessariamente uma profissão vertical, né? Eu sou de tecnologia e eu preciso ter uma formação em tecnologia, né? Ela é transversal a muitas áreas, então o teu background, né, de uma formação, né, seja ela das áreas, né, sociais, seja ela das áreas da saúde, seja ela das áreas econômicas, ela certamente vai ter aplicação, né, para problemas, né, reais. Aí é bacana, né, você saber também, né, utilizar esse teu conhecimento, né, aqui para poder realmente, né, evoluir, né, com conhecimento técnico e aí achar o teu nicho, né, utilizar esse conhecimento. Mas eu acho que o principal ponto, né, para preparação para entrevistas saber contar, né? Numa entrevista você tem que saber fazer um storytelling, você tem que dizer por que você está ali, por que aquela vaga de emprego te interessa, o que você agrega para aquela vaga de emprego, e você tem mais segurança para fazer isso se você tiver um casamento em projetos, né, em pontos de desenvolvimento. Então, eu acho que a criação, né, de um portfólio é uma parte importante, e esse portfólio, eu ressalto aqui, pode ser feito de uma maneira, né, orgânica na tua carreira e no teu percurso de aprendizado, né? Você direcionar o teu aprendizado para pegar dados reais, desenvolver projetos e poder criar um pupurri e ali mostrar que você consegue fazer isso, eu acho que é o melhor ponto e a melhor maneira que você tem para fazer isso. Tá aí, respondido a pergunta do Igor Marcos, obrigado, professor. E também tem a pergunta do Carlos Henrique, do IBGE, olha, que legal. Eu vou abrir aspas aqui. Eu gostaria muito de esclarecimentos a respeito de qual perfil de profissional de TI, considerando que hoje em dia há tantas áreas de conhecimentos que utilizam inteligência artificial e suas ferramentas, eu poderia me encaixar melhor. Hoje em dia eu trabalho como desenvolvedor front-end, mas entendo que muito em breve poderá não haver tantas oportunidades profissionais para esse tipo de desenvolvedor. Inclusive, esteja pairando aí outras áreas também, né, da tecnologia, não só o desenvolvedor. Muito obrigado, Carlos Henrique, aí, por sua pergunta. Eu acho que um ponto importante é o que a gente diz, todas as áreas elas vão ser impactadas e acho que podem, né, ter várias e várias, né, maneiras de você produzir. O front-end, né, eu vou aqui focar na pergunta do Carlos Henrique, né, o nome Isso, Carlos Henrique. Isso. então, eu vou focar no front-end, mas a gente pode espalhar isso para outros pontos, né? O front-end, certamente, ele vai ser, né, a criação de front-end, certamente, ele vai ser impactado, né? Porque agora a gente pode ter uma interface, né, dessas, né, e pedir, crie um front-end com essas características. Mas a importância é saber que a experiência de UX ela ainda vem do profissional que está projetando a solução, né? Então a gente cria ferramentas que nos ajudam a esse desenvolvimento, né? E cria, né? E o profissional ainda até agora tem um reforço que é a possibilidade de ter ali um copiloto ajudando a criar. Então uma interface que talvez levasse dias, semanas, né, meses para ser desenvolvido, certamente vai ser otimizado esse tempo.
né, mas a possibilidade de criar, né, em cima dessas ferramentas e de explorar possibilidades também aumenta. Então, entendo que o profissional de TI ele tem um valor muito importante porque o profissional de TI, o programador, ele é um cara que sabe ler requisitos, ele é um cara que sabe criar, né, solução, ele é um cara que sabe interpretar o que o usuário está pedindo para, né, tem uma tirinha que é muito boa, né, que fala assim, pô, o chat GPT vai roubar um emprego como desenvolvedor. E aí pega o usuário e fala para o usuário começa a pedir o sistema. O usuário não sabe requisito, o usuário sabe o problema dele, começa a passar os problemas para ele e começa a desenvolver ali e vai sair um Frankenstein. Como sairia um Frankenstein se não tivesse ali um desenvolvedor, um profissional de TI interpretando aquilo e sabendo fazer com técnica? Então assim, isso não muda, né? Essa parte não muda, essa parte ainda é importante. Então o que o profissional de TI precisa saber é que ele ainda é necessário porque as soluções elas não nascem do chão, ele precisa saber as ferramentas, ele precisa conhecer essas ferramentas, né, e entender exatamente que esse histórico, essa formação que tem é muito útil para esse olhar, né, de resolver problemas, né? Isso não tem, acho que o profissional de TI você sabe isso melhor do que eu, né? Sabe que ali são problemas que precisam ser resolvidos e que para resolver esses problemas a gente precisa, né, de técnica, né? Não é do nada que sai. Então assim a gente tem um monte de ferramenta muito maneira, né, muita tecnologia para embasar isso e facilitar nosso trabalho. A gente não vai levar mais meses fazendo alguma coisa que é repetitivo, que é programático. Eu vou poder testar, eu vou poder fazer mais testes A e B, mas sempre com técnica. Então, assim, o front-end, como desenvolvedor, né, do framework XYZ, talvez realmente esteja ultrapassado, mas aquele front-end que sabe interpretar requisito, desenvolver uma solução, testar o X, melhorar a solução, né, conversar com o cliente, isso é um profissional, né, eu acho atemporal. Maravilha, tá aí respondido. Obrigado, Carlos Henrique, aí, pela sua participação e contribuição. A pergunta também do Igor Marcos. Agora eu tenho duas perguntas aqui que eu acho que eu consigo responder, que é da Vilma Paiva, do Grupo CAI, tá? Ela pergunta o seguinte: qual o melhor curso para entrar de cabeça nesse universo? Muito obrigado, Vilma, pela sua participação. E também a pergunta do Flávio Henrique, da FH Data. Ele comenta, abre aspas, quero apenas aprender cada vez mais a respeito do assunto que evolui a todo tempo, fecha aspas. Gente, se você quer de verdade começar a carreira em inteligência artificial e dados, ou avançar na carreira, caso já trabalhe com tecnologia, ou até mesmo migrar para fazer uma transição de carreira, você precisa fazer uma especialização ou um bootcamp em inteligência artificial que faça você aprender de verdade. E se você quer aprender de verdade, o Instituto Infinet tem o curso de bootcamp de inteligência artificial e data science, com duas turmas com vagas abertas para final de julho, tá? As duas turmas, uma do turno da manhã de 7 às 11 horas e do turno da noite das 18 às 22 horas. O Bootcamp é um curso intensivo com aulas ao vivo todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, e tem uma duração de 6 meses. Uma coisa muito legal também é que se você se formar no curso de Bootcamp, você consegue também, caso você seja graduado, você consegue também solicitar o título de pós-graduação, tá? O Instituto Infinet também cede uma equipe de mentores para te ajudar a auxiliar e acelerar o seu processo de aprendizado durante todo o período de curso, e também uma novidade aí é que o Bootcamp de Inteligência Artificial e Data Science é coordenado pelo nosso querido professor Fernando Ferreira, que vocês acabaram de conhecer, tá? E com isso, caso você tenha interesse no Bootcamp, todo mundo vai receber que se inscreveu, vai receber uma mensagem no WhatsApp. Peço que vocês interajam, clique lá, dê um joinha para gente, interaja para poder saber mais sobre o Bootcamp, que vai começar no final de julho, tá? Com duas turmas e a vaga, obviamente, é limitada, tá bom? Então, professor Fernando, eu vou aproveitar esse momento para agradecer a sua participação. Muito obrigado pela sua colaboração, bater esse papo aqui sobre tecnologia, né? Sobre inteligência artificial. Espero que a gente possa em outros eventos aí sobre tecnologia, encontrar de novo, bater esse papo, ajudar a galera aí a trazer mais aprendizado sobre o que está rolando aí no mundo da tecnologia, tá? Muito obrigado, professor.
Eu que agradeço a oportunidade, como eu disse, é sempre um prazer falar sobre isso, é um mundo que eu realmente, né, gosto e qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer ponto aí, estou sempre à disposição. E também preciso agradecer a todos vocês aí que estão presentes, ficaram com a gente até agora. Muito obrigado pela participação de todos. Agradecer também ao Instituto Infinet pela oportunidade, né, de trazer um convidado aí especial aí para gente, um convidado que é referência em inteligência artificial em todo o Brasil e está coordenando aí esse bootcamp com a gente também. Então, se você tem interesse, se liga lá, vê a mensagem que todos vocês vão receber, tá bom? Interage com a gente lá para a equipe entrar em contato com vocês, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela participação de todos, pela atenção. Espero reencontrá-los todos vocês no próximo evento, no próximo bate-papo, tá? E é isso. Muito obrigado, boa noite a todos e um bom aprendizado aí ao longo do ano para todos. Muito obrigado, gente. Prazer. Só. Tchau, tchau.